E a gente vai continuar aqui falando um pouco mais sobre essa lista de exceções. Eu estou me sentindo aqui, gente, incrivelmente hoje, antecipando a abertura de mercado para vocês. Olha Brincadeira, só, não é? jornal É uma 2 em 1. visita. É um jornal 2 em 1, olha só. Exatamente isso. Abrindo aqui uma grande exceção hoje na nossa programação, Gabriel Monteiro já comigo aqui nessas primeiras horas da manhã para poder a gente falar um pouco sobre essa lista de exceções. Quase metade das exportações brasileiras, então, aos Estados Unidos ficaram livres dessa tarifa adicional. E o Gabriel Monteiro está aqui hoje justamente para falar mais sobre um levantamento, né, da CNN que mostrou, o Gabriel que fez as contas junto aqui ontem com o Danilo, para entender quanto que ficaria realmente esse impacto, né, dos produtos que foram inclusos, aqueles que ficaram de fora, quais foram os mais vendidos em 2024, 100 itens mais vendidos em 2024, dos 100 itens, 27 foram poupados por Donald Trump. É isso mesmo, seu Gabriel, muito bom dia. Exatamente. Fiz ele cair da cama hoje, tá, Que gente? Bem-vindo isso. sempre por aqui. Venha sempre, viu? Com certeza. Só falta o convite. Então, é o Eduardo, nosso editor, que está com certeza lá no Twitter monitorando este jornal. Tá anotando isso, Fez né, seu convites Eduardo aí, Saraiva, meu querido editor. Com certeza. Débora Oliveira, nós fizemos essa conta, nós tivemos muito trabalho para descobrir quais itens estavam de fora dessa pauta exportadora. É uma lista imensa, são quase 700 itens que Donald Trump deixou de fora do tarifaço de 50%, alguns porque já estão sendo tarifados por outras normas, mas a maioria justamente por talvez um tom mais pragmático dessa decisão de Trump para não afetar diretamente empresas e consumidores norte-americanos com produtos que são essenciais, dentre eles o suco de laranja. Mais da metade de toda a disponibilidade interna de suco de laranja nos Estados Unidos vem diretamente do Brasil. Do que eles importam, 70% é de suco brasileiro de laranja, que é um produto aí muito consumido nas manhãs dos americanos. Daqui a pouquinho, com certeza, tem um americano tomando um suco de laranja lá nos Estados Unidos. A gente fez essa conta, a gente teve muito trabalho que dá, sim, esse tom de um tarifaço que pode não parecer tão ruim assim, mas tem efeitos tremendos. Porque só do trabalho que a gente teve ontem para descobrir o que vai ser tarifado ou não, vai ser feito de forma igual nos exportadores, nos operadores logísticos, nos portos, o que pode ser enviado, o que não pode ser enviado para os Estados Unidos. Então, apesar de não ser um tarifaço tão grande quanto imaginávamos, a gente tem que ter bastante cautela porque os efeitos econômicos serão bastante severos. A gente fez uma conta, pegamos os 100 itens mais exportados no ano passado, que dá cerca de 80% de toda a nossa pauta exportadora para os Estados Unidos. Destes 100 itens, 27 ficaram de fora da lista, mas estes 27, em volume de exportações, em dinheiro que é contabilizado com esses produtos, representam cerca de 44,6% de tudo que foi exportado no ano passado. Então, quase metade, 44% do que exportamos não vai ser tarifado, vai ficar de fora das taxas. A gente não levou em consideração produtos que já vão ser taxados de outras formas. Por exemplo, o cobre, que ontem também teve ordem executiva assinada para uma tarifa de 50%. Cobre que sai do Brasil não está na lista de tarifas gerais, mas tem a sua tarifa própria. E é muito curioso nós percebermos que dos 10 itens que nós mais exportamos, ou seja, aqueles que têm o maior volume, 7 ficaram de fora da lista. Então é a grande maioria. Donald Trump foi um pouco mais pragmático do que o mercado imaginava. Outra notícia positiva, Débora, nós temos talvez 5 dias a mais para negociar. O tarifaço não começa mais no dia 1º de agosto, apesar de Trump ter garantido que não haveria adiamento. Começa no dia 6 de agosto. E estes setores que ficaram dentro das tarifas, dentre eles o café e as carnes, ainda não jogaram a toalha, vão tentar negociar, estão otimistas com talvez um recuo de Donald Trump ou uma tarifa menor para as importações destes produtos. Teremos mais dias de tensão e, claro, agora uma corrida das exportações. Não dá mais para lançar novos produtos para os Estados Unidos de barco, então tráfego marítimo está praticamente descartado. Caso algum exportador brasileiro ainda tenha produto para mandar, mas o tráfego aéreo, que é mais caro e tem menos espaço, tem menos capacidade de carga, esse vai ser muito utilizado. Nesta semana, a gente conversou ontem com um operador logístico aqui no Brasil, há uma corrida pelos aviões, pela disponibilidade de espaço para mandar produtos para os Estados Unidos. O frete é menor, de cerca de um dia.
Então agora o pessoal está substituindo o tráfego marítimo pelo aéreo a coisas que a gente não consegue mandar por via aérea, mas é uma opção que está sendo bastante abraçada e deve continuar sendo uma opção para os próximos 5 dias para produtores que ainda precisam mandar produtos para os Estados Unidos. Até para poder conseguir executar realmente, né, cumprir com esses contratos, porque ter ali um custo a mais, certamente com o frete, deve causar um prejuízo menor do que simplesmente não ter um cumprimento de um contrato. Agora, estranhamente, o café ficando de fora dessa lista, Gabriel, ou seja, como que os Estados Unidos darão conta dessa demanda de café nesse momento, que a gente sabe que é imensa do próprio consumidor americano? A gente sabe que existe relação comercial dos Estados Unidos com outros países, eles exportam, eles importam, na verdade, de outros países. Mas essas importações de outros países realmente vão dar conta dessa demanda? O que justifica, então, tarifar o café brasileiro e não de outros países? Ou seja, qual pode ter sido a lógica nessa questão do café, né? Talvez ter cartas na manga para uma possível negociação comercial. Se você deixa todos os produtos de fora do tarifaço, que força tem essa ameaça tarifária? Um dos principais produtos na pauta exportadora brasileira é o café. Justamente, talvez um ponto de negociação para Donald Trump em termos mercadológicos, porque o que a gente viu ontem não tem nada de mercado, não tem nada de comercial. O decreto assinado para justificar essas tarifas leva muito mais em consideração temas políticos do que econômicos. Por isso eu falo do pragmatismo de deixar itens de fora. Mas agora, talvez para ter algo a negociar, para ter talvez alguma carta na manga de setores sensíveis e que são muito expostos aos Estados Unidos, o café tenha ficado de fora, pode ser uma moeda de troca nessas negociações e até a avaliação da Secafé, que é justamente a associação que representa os cafeicultores aqui no Brasil. Então pode ser uma moeda de troca, eles mesmos falam que não jogaram a toalha, ainda vem espaço para uma negociação. O que pode acontecer também, talvez como uma alternativa, os Estados Unidos comprarem mais de outros países e o Brasil, para abastecer a demanda interna destes países que vão ter mais café, que vão ter menos café, aí vender para estes novos parceiros. Fazer algum tipo de triangulação nessa história, né? Não é o transbordo, porque não é o envio de café brasileiro para portos de outros países. E aí, em seguida, esse redirecionamento para os Estados Unidos, o que também está nessas tarifas de Donald Trump, mas seria uma venda para a demanda interna de países parceiros e esses países vendendo café produzido lá para os Estados Unidos. Então, o setor tenta encontrar algumas formas de driblar, de dar um somebody love nas tarifas de Trump. Mas é um setor bastante sensível. A gente vai ter entrevista, aliás, hoje com o pessoal da Secafé, o Marcos Matos, que ele que é diretor-geral, né, do Secafé, vai estar com a gente aqui logo mais para poder a gente falar sobre como que fica agora a situação do setor, que não foi, né, isento dessa tarifa e de Donald Trump. E a gente vai continuar falando mais sobre essas tarifas por aqui, agora não mais com o senhor Gabriel Monteiro. Me despeço, viu, senhor Gabriel Monteiro, mas amanhã aqui, 7 horas da manhã... Tô convocado, Débora Oliveira? Esteja de volta, viu? Estarei, se possível, estarei por aqui. Muito obrigado, viu, pelo espaço. Muito bem. Vamos acompanhar, o trabalho hoje vai ser bem árduo nos próximos dias também. Fale. Pode ir agora lá no Novo Dia, a gente vai deixar você ir para lá para o Novo Dia nesse momento. Maravilha, valeu.